A escuridão da noite em Patmos era uma entidade viva, rasgada apenas pelo clarão espectral dos relâmpagos. Naquela costa açoitada pela tempestade, um velho chamado João estava de joelhos, o rosto marcado pela chuva e pela agonia. Seus olhos, que haviam visto o início da igreja, agora refletiam uma dor e um êxtase que não pertenciam a este mundo, uma dualidade impossível gravada em cada ruga de sua face. Ele tremia, curvado sobre si mesmo, agarrando o próprio ventre como se tentasse conter um fogo interior. A respiração vinha em soluços rasgados. Por um instante, a luz divina de um trovão revelou o chão ao seu redor, coberto de símbolos que ardiam brevemente na rocha molhada. De seus lábios, um sussurro quebrou o silêncio, doce como o mel. Mas a amargura queima a alma. O tempo então recua para o brilho impiedoso do sol que castigava a pedreira de mármore. Era o ano de 95, e o poder de Roma, sob o imperador Domiciano, era absoluto. João, o último dos apóstolos, não era apenas um exilado. Era uma relíquia de uma fé perseguida, um guardião da memória em um império que exigia adoração ao seu próprio soberano, ao seu Dominus e Deus. Seus dias eram uma rotina de exaustão, o som dos martelos na rocha ecoando a batida de um mundo quebrado. Ele via a águia romana nos estandartes e a face arrogante de César nas moedas, símbolos de um poder que se declarava eterno. Para onde quer que olhasse, via as sombras do passado. Irmãos de fé levados para as arenas. Famílias sussurrando preces nas catacumbas escuras. O peso em seu coração era maior que o das pedras que carregava. Era a solidão do sobrevivente, o último elo vivo com o Mestre. Seus olhos, cansados e cheios de uma tristeza antiga, fitavam o horizonte do mar Egeu, lançando ao céu a mesma pergunta silenciosa, dia após dia. Até quando, Senhor? O mal prevalecerá para sempre? O silêncio divino parecia ser a única resposta. O mundo parecia entregue à própria escuridão, e a esperança era uma brasa quase extinta sob as cinzas da opressão. João sentia a exaustão não apenas nos músculos, mas na alma. Cada nascer do sol era um lembrete de sua insignificância diante da máquina imperial. A fé era seu único escudo, mas até mesmo os escudos mais fortes podem rachar sob o peso constante da desesperança. Naquela noite, buscando refúgio na quietude de uma caverna escura, ele acendeu uma pequena lamparina a óleo, sua chama solitária dançando contra as paredes de rocha. Era ali, na solidão, que ele derramava sua angústia em oração. Sua voz era um murmúrio, uma súplica desesperada por um sinal, por uma palavra que rompesse o silêncio opressor que havia se instalado sobre a terra. De repente, a chama da lamparina tremeu, contorceu-se como se tocada por um sopro invisível, e se apagou. A escuridão que se seguiu foi total, absoluta, mais profunda do que a simples ausência de luz. Foi um vácuo pesado e expectante, onde o próprio tempo pareceu parar. Então, o milagre começou. Uma luz etérea, sem fonte, começou a emanar do próprio ar, preenchendo o espaço. A visão não era uma imagem projetada na parede, mas uma realidade que o envolveu por completo. Ele viu um mar de vidro misturado com fogo, um trono cujo brilho ofuscava o sol, e ao redor dele, seres alados cujos olhos continham a sabedoria das eras. Sombras de cavaleiros passaram galopando no horizonte de sua mente, e a majestade da cena era tão avassaladora que o esmagava. Das profundezas daquela visão celestial, o céu pareceu se rasgar. Uma tempestade de poder inimaginável se formou, e dela desceu uma figura colossal, um anjo envolto em uma nuvem de glória. Seu rosto brilhava com a intensidade do sol do meio-dia, e um arco-íris servia-lhe de auréola. Suas pernas eram como colunas de fogo ardente, e João, diante daquela manifestação, sentiu-se menor que um grão de areia. A escala daquele ser era épica, transcendendo toda a compreensão humana. O anjo era uma ponte entre o céu e a terra, uma personificação do poder divino em sua forma mais primordial e aterrorizante. João, o velho prisioneiro de Patmos,
Era agora uma testemunha de uma realidade que desfazia as fronteiras do mundo que ele conhecia, um portal vivo para o trono do próprio Criador. A majestade se transformou em terror quando o anjo pousou. Seu pé direito tocou o mar, e as águas ferveram e evaporaram com um silvo ensurdecedor, como se uma estrela tivesse caído no oceano. Seu pé esquerdo atingiu a terra, e a ilha de Patmos tremeu, as rochas se partindo sob o peso daquele toque celestial. A energia pura que emanava do ser era uma força cataclísmica. Ele ergueu a voz, e o som não era de palavras, mas um rugido poderoso como o de 1000 leões clamando em uníssono. Em resposta, os céus se convulsionaram, e 7 trovões ecoaram, cada um com uma voz distinta, uma sentença de poder que fazia o mundo vibrar. Instintivamente, João pegou seu estilete e pergaminho, o dever do escriba gravado em seus ossos, pronto para registrar a terrível mensagem. Mas antes que pudesse escrever a primeira letra, uma força o deteve. Uma voz, clara e imperativa, cortou o estrondo dos trovões, vinda não do anjo, mas do próprio céu. Sela o que disseram os 7 trovões, e não o escrevas. Seus dedos congelaram, recusando-se a obedecer sua vontade. O profeta foi silenciado, um canal a quem uma parte da mensagem foi negada, um fardo de conhecimento proibido. A frustração e o medo o invadiram. Em sua mão, o anjo segurava um pequeno rolo de pergaminho, um livrinho aberto que brilhava com uma luz suave e convidativa. Era um farol de calma em meio à tempestade de poder. O foco daquela manifestação cósmica se reduziu àquele pequeno objeto, e o anjo o estendeu na direção de João, a criatura minúscula encolhida na rocha. O comando seguinte foi ainda mais estranho, uma instrução que desafiava a lógica e a razão. A voz poderosa do anjo, agora dirigida diretamente a ele, disse: "Vai, toma o livrinho da mão do anjo e come-o." O ser celestial o fitava, e em seu olhar havia a solenidade de um dever sagrado sendo transferido. Uma missão que começaria com um ato de obediência cega e incompreensível. A hesitação de João durou apenas um instante. Com a mão trêmula, ele se aproximou e pegou o pequeno rolo. Era o ato de fé de um homem que havia aprendido a obedecer mesmo sem entender. Ele levou o livrinho à boca e o comeu. No momento em que o fez, uma onda de êxtase puro percorreu seu corpo. O sabor era doce, mais doce que o mel mais puro. Naquela doçura ele provou a verdade. Compreendeu as promessas, a certeza da redenção, a soberania de um Deus que tecia a história com fios de justiça e amor. Por um momento glorioso, toda a dor do mundo fez sentido. Toda a opressão de Roma pareceu insignificante. Ele foi banhado por uma luz dourada de clareza absoluta, a paz que excede todo o entendimento. Mas a luz se apagou tão rápido quanto surgiu. A doçura se transformou em fel. Uma amargura cáustica, uma queimação insuportável explodiu em seu ventre. Ele se dobrou, a agonia o rasgando por dentro. Naquele amargor, ele provou o outro lado da verdade. O peso dos julgamentos, a dor das pragas, o sofrimento de uma humanidade perdida. Ele não era mais um observador. Ele havia digerido a dor do mundo. Enquanto ele se contorcia na praia, a voz do anjo soou uma última vez, não com fúria, mas com a solenidade de uma comissão. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. João ergueu a cabeça. As lágrimas ainda corriam, mas seus olhos agora queimavam com uma determinação de aço. A amargura não anulara a doçura. Ambas agora viviam dentro dele, forjando seu propósito final. Naquela experiência, descobrimos uma verdade profunda sobre a jornada da fé. Não nos é prometido um caminho sem amargura, um entendimento que nos poupe da dor. Pelo contrário, a verdade divina muitas vezes tem um sabor agridoce. É a promessa da redenção final, misturada com o peso inevitável das provações e dos sofrimentos deste mundo, tanto os nossos quanto os daqueles ao nosso redor. Quando nós enfrentamos nossas próprias crises, quando o silêncio parece ensurdecedor e a escuridão permanente,
somos convidados a fazer o mesmo que João: consumir a promessa, mesmo que ela queime por dentro. Porque é nessa fusão de alegria e dor que encontramos nosso verdadeiro propósito. A esperança não é a ausência da amargura, mas a força para continuar profetizando a luz, mesmo com o gosto dela em nosso ventre. Toda grande verdade tem seu preço, um sabor que nos transforma para sempre. A questão que ecoa através dos séculos não é se encontraremos dificuldades, mas se teremos a coragem de engolir a promessa que vem com elas. E então, fortalecidos por essa verdade agridoce, nos levantarmos para cumprir o nosso chamado, não importando o quão pesado seja o fardo. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.